Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tilpcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Nicolas Tilp e eu tô aqui com... Jonas Tilp, e para nós é um prazer poder estar aqui sempre trazendo temas relevantes que te fazem pensar e tomar boas decisões a respeito do teu patrimônio imobiliário. E sobre o que a gente vai falar hoje, Nicolas? Hoje a gente tem um assunto bem interessante, que é a gestão do patrimônio imobiliário. Muitas vezes, a pessoa, uma empresa, uma família, tem uma série de imóveis, série de galpões, um baita patrimônio imobiliário, e a gestão ela é feita, às vezes, de maneira rudimentar, inclusive, né? A propósito, né? Não percam, nos nossos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho sobre holdings patrimoniais, né? Nós temos uma mudança muito importante acontecendo aí na parte de tributação, e essa tributação ela está vindo por diferentes lados, né? E obviamente todas elas vão impactar no bolso. Portanto, é muito importante que a gente tome boas decisões, aproveite as janelas que ainda estão abertas aí, até para fazer distribuição de resultado, fazer transferência, a atualização patrimonial, organizar a sua holding, tudo isso são temas que a gente vai tratar. E, obviamente, tudo isso envolve gestão patrimonial. Exatamente. Vamos lá, então, puxando um pouco o tema, Nicolas, né? Gestão patrimonial, como o próprio nome já diz, é você cuidar, né? Você estabelecer um pensamento sobre todo o patrimônio imobiliário que você tem. Exatamente. E você colocou muito bem. Vale para pessoas físicas e vale para pessoas jurídicas, seja uma holding ou mesmo as empresas nas formas mais amplas de existir. Empresas de serviço, de comércio, indústria, também precisam ter uma gestão sobre o seu patrimônio. Com certeza, até para tu entender onde esse patrimônio se posiciona, se ele tá te trazendo resultado ou se ele tá te trazendo só despesa, né? Muitas vezes o empresário vai lá ganhar dinheiro, ele quer ter casa na praia, casa no campo, uma casa gigante, e quando ele vai botar isso na ponta do lápis, cada um desses patrimônios ele só tá te trazendo despesa. Ou tem terreno da família parado te consumindo IPTU progressivo e tu tá só jogando dinheiro fora quando ele poderia estar te trazendo uma renda, né? A gente sempre defende aqui que o patrimônio imobiliário ele pode ser um ativo quando ele produz receita, renda, e ele pode ser um passivo quando ele só efetivamente gera despesa, ou seja, Perfeito. suga o caixa, seja da empresa, seja da pessoa física ou seja da holding familiar. Falando de empresa, né? A gente nota que às vezes as empresas, se elas dão certo, Nicolas, elas costumam crescer. Se elas costumam crescer, elas demandam por mais espaço. Se elas demandam por mais espaço, nem sempre ela consegue ter o crescimento dela na mesma unidade. É verdade. Aí, sabe qual que é o fenômeno que acontece? Elas compram outro espaço, divide. Isso, ela começa a se distribuir. Então, aquela empresa que era um negócio só, né, que conseguia efetivamente, às vezes, ter a matéria-prima entrando por uma porta e o produto acabado saindo pela outra, né? Daqui a pouco ela começa a se dividir, o estoque está num lado, a produção está no outro, a produção já fica separada, aí o setor de embalagem, precisa ter dois, não mais um. Aí quando você vai falar de infraestrutura para atender a demanda da empresa, seja em termos de internet, logística, tal, tudo isso começa a ficar distribuído e confuso. E, obviamente, é fato que quando a gente separa um corpo, esse corpo ele não se enxerga direito e ele começa também a ficar um pouco mais fraco do que se ele tivesse conjunto. Sim. Então, aqui vai a primeira dica, né? As empresas têm que avaliar quando elas vão ocupar um espaço novo, né? O que levar para esse espaço novo e como isso pode criar ou atrapalhar a sinergia do processo. Às vezes vale a pena ir para um ponto mais radical, que é pensar numa mudança de verdade para um lugar que consiga ocupar todo o ambiente da empresa. Ou seja, a empresa volta a estar uníssona, né, ocupando um único espaço e com isso tendo maior produtividade e economia sem estar duplicando os setores,
por exemplo, como às vezes um setor de recebimento e um setor de expedição, que se você tem 2 unidades separadas, vai acontecer nos dois. E Faz sentido? também faz muito sentido e principalmente pensando também num processo de crescimento, né? Tu estar num lugar, vou fazer uma grande movimentação, que é sempre uma movimentação difícil. Tu ir para um lugar que não comporta só o tamanho que tu precisa hoje exatamente, mas comporta também o que tu tem planejado de crescimento para os próximos anos, para que seja um espaço que te dê condições de desenvolver, crescer e evoluir dentro daquele espaço sem precisar de novo estar dividido, por exemplo, né? E tem um detalhe importante também, né? Às vezes a empresa tinha sua sede própria, né? Então, assim, com a sua sede própria, ela ocupou todos os espaços possíveis. Daí ela foi lá e, poxa, preciso crescer, preciso ir para outro lugar. E aí ela eventualmente pensa em comprar um outro terreno e fazer uma outra sede própria, pensando só no suplemento, né? Aqui, ao nosso ver, é um erro, né? Você pensar só no suplemento, o ideal é você pensar na concentração da atividade como um todo, para você poder ganhar na escala. E dá para dizer que se ela tem a sede própria, não é pecado ela pensar em aluguel, né, Nicolas? Exatamente. O fato dela pensar no aluguel faz com que ela tenha uma despesa hoje já dedutível para fins de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Isso também vai ter um reflexo quando a gente mudar o sistema tributário, né? Então, ele também vai ser aplicável, essa compensação, quando ela tiver uma locação no imóvel que é de um terceiro, que é de um profissional. Exatamente. Fiquem ligados nos próximos episódios aí. Que a gente vai trazer esse tema com certeza. Então, assim, nossa recomendação, mantenha a tua empresa sendo totalmente capaz e de preferência numa única unidade, mesmo que isso signifique você abandonar a sua sede própria e ocupar um imóvel em locação. Lembrando que a sua sede própria, nesse caso, ela passa a ser um objeto de locação, sim. Porque tem sempre gente crescendo, né? E de novo, o fato de tu estar num processo de locação, ao invés de ter uma sede própria, que já foi efetivamente o sonho de muitas empresas ao longo das últimas décadas aí, hoje se enxerga que o processo de locação ele faça muito sentido, principalmente da ótica de tu não tá travado ali. Se tu precisar de novo fazer um processo de movimentação, é muito mais fácil tu se mover de um espaço alugado do que tu estar com um ativo imobilizado, tu estar com um valor ali travado, sendo que tu pode jogar isso no custo da tua operação ao longo do tempo aí, né? É perfeito. Claro que mudança, né, nem sempre é um processo que se busca, né? A bem da verdade, nós como seres humanos, a gente já tem uma aversão à mudança, né? Quando você fala dentro da empresa de mudar o sistema, já fica todo mundo falando, não, mas o outro sempre funcionou, por que vamos mudar? Então, você tem uma rejeição interna. E mudar uma planta fabril, né? Mesmo que seja uma planta logística, ela envolve planejamento, custos são envolvidos ali, por isso, obviamente, quanto menos mudança, melhor, mas, obviamente, quanto menos unidades, também melhor, né? Para que você possa ter uma concentração da tua capacidade, evitar a duplicação de recursos que você, às vezes, tem que ter numa e noutra. Agora, é importante que quando o imóvel de uma empresa fique vazio, ela também reclassifique aquele uso, não só imaginando que uma outra empresa vem ali ocupar. Às vezes, e a gente já fez isso várias vezes aqui na Tilp, né, Nicolas? É você pegar um imóvel que antes tinha um único inquilino, que nesse caso seria o proprietário, e dividir esse imóvel em 3, 4, 5 outros proprietários. Exatamente. E por que isso é bom? Proprietários não, usuários, inquilinos. Novos inquilinos, exatamente. E por que isso é bom, Nicolas? Isso acaba distribuindo, te traz uma... Pensando agora na empresa com a posição de locando os espaços que antes eram ocupados por eles, ao invés de tu locar para uma única empresa que vai te pagar 100% do valor que tu vai ter de recebido daquilo, tu dilui isso em 5, 6 ou mais até usuários que, quando um desses decidir sair,
tu não compromete toda a receita que tu teria daquilo. Então, tu dilui isso, tu sempre mantém isso ocupado. Áreas menores sempre tem empresa buscando, sempre tem gente precisando crescer. Então, tu dilui teu risco, dilui o risco de tu ficar sem aquele recebido e tu consegue estar com uma operação rodando de maneira relativamente enxuta, do pensamento operacional em cima daquilo, né? Lembrando que quando você tem uma área grande, né, você vai ter um preço. Quando você tem esta mesma área dividida em áreas menores, você tem mais oportunidade para subir o preço. E além do que você muito bem colocou, né? Áreas a partir de 300 metros quadrados. Eu vou falar assim, entre 300 e 500 metros quadrados nunca ficam vazias, né? Sim. Ah, você tem algum patrimônio, um galpão, alguma coisa que está vazio? Cara, talvez vocês tenham que só reclassificar ele, né? Pode nos chamar que a gente ajuda a organizar essa parte, principalmente de entender onde está o imóvel, de entender as permissões que são aplicáveis àquela região onde está o imóvel e principalmente, né, de definir quem são os ocupantes. Nós temos várias listas e aí, obviamente, ir à oferta desses inquilinos que podem ocupar o imóvel ali. Sim. Eu acho que toda essa questão que tu comentou de fazer essa avaliação em cima, ela é importante, claro, para os imóveis que precisam de reclassificação, mas a gente vê hoje ainda muitas famílias que colocaram o resultado que elas tiveram nas empresas ao longo das décadas em patrimônio imobiliário. Então, nem sempre pensando na mudança da sede da empresa, mas comprou um terreno aqui, um terreno ali, e diversas holdings hoje têm um patrimônio imobiliário muito extenso, mas pouco utilizado e pouco planejado. Então, tu fazer uma análise em cima desse patrimônio como um todo, pegar, ok, tenho 10 terrenos, 5 galpões alugados, mais isso, mais aquilo. Sala comercial? Sala comercial. Juntar isso tudo numa maneira de tu visualizar onde está te dando resultado, onde não está, o que pode ser mais valorizado, o que está muito bem alugado ou muito bem ocupado. O que pode ser desmanchado, né? O que pode ser desmanchado, o que pode ser vendido, o que pode ser comprado, às vezes, dos vizinhos. Então, tu ter esse entendimento macro de um patrimônio imobiliário é muito importante para tu não deixar oportunidades escaparem. De fazer aquilo se valorizar, de fazer aquilo crescer de alguma maneira. E a gente, de novo, pode ajudar bastante nisso, fazer esse mapeamento todo, esse entendimento, né? Não só o mapeamento, mas como esse, entre aspas, né, retrofitting imobiliário, né? O retrofit é você, às vezes, aproveitar uma estrutura que tinha e levar para um outro tipo de uso, né? A gente sempre pode citar o Cepão onde a gente está, né? Era uma arena esportiva, hoje é um centro corporativo, né? Com 100% ocupado, 100% ocupado, com mais de 72 CNPJs presentes, quase 600 pessoas aqui, mais de 600 agora, né? 660. Com as últimas entregas, por aí. Isso aí. Então, gente, importante entender que tudo dentro da evolução imobiliária ela tem um tempo de uso, né? Então, existem oportunidades, às vezes, de você fazer uma construção térrea num lugar que poderia ter uma construção vertical. Aí você vai dizer, por que não faz o vertical? Porque, cara, talvez você, como investidor, não tenha recurso naquele momento para fazer a verticalização. Mas você certamente pode aproveitar o momento presente e fazer uma construção térrea, né? Que às vezes pode te render um bom retorno e se pagar muito rapidamente, né? Geralmente as construções mais baixas aí, de 4 até 6 anos do investimento do aluguel, ela se paga e eventualmente vão durar mais de 20. Então existe uma oportunidade de, com um custo baixo, você fazer um investimento e ter uma rentabilidade ainda por um longo prazo. E neste longo prazo, passado, sei lá, 10 ou 20 anos, você realmente colocar tudo no chão e aí, eventualmente, aproveitar uma verticalização com o recurso que você já recebeu. Ou seja, um imóvel ele pode ter mais de uma utilidade, né? E ficar de olho nesse período em oportunidades vizinhas, às vezes, né? Porque para tu pensar numa verticalização, muitas vezes um terreno só de 500, 600 metros quadrados, ele pode ser pequeno.
Mas quando tu junta esse com o terreno do vizinho, com mais um terreno, tu acaba criando um espaço que tu pode fazer um projeto muito diferente, muito maior, com muito mais aproveitamento do espaço efetivamente, né? Isso é uma coisa interessante que você traz, Nicolas, porque a gente pode construir estruturas de colaboração entre vizinhos, né? Então, assim, cara, às vezes o vizinho também não sabe o que fazer com o terreno dele, né? Ou, sei lá, ele tem uma casa naquele terreno, mas ali a região já permite algum outro tipo de construção que seja mais nobre, né? Por que não integrar as duas propriedades, mesmo que sejam, né, sócios, proprietários diferentes, né? Existem mecanismos para poder ativar esta gestão imobiliária compartilhada entre vizinhos. Perfeito. E aí são mecanismos relativamente simples, que pode ser até um contrato de uma SPE, né? E de novo, diferentes tipos de contrato que podem, inclusive, deixar muito bem separado o que é de um ou de outro, né? Dá para usar a figura da SA, que hoje não é mais um bicho de 7 cabeças, você imaginar uma empresa SA frente a uma limitada, né? Aliás, sim, às vezes a limitada é até mais complicada, né? Aliás, às vezes as empresas simples é bastante complicada complicado também. E o que mais, Nicolas? Eu acho que um outro ponto interessante é a gente vê muito hoje, e a gente tem acompanhado alguns processos de imóveis que às vezes estão dentro de um patrimônio da família ou da empresa, mas que eles não estão valorados da maneira correta, né? Que um imóvel está lá alugado faz 10 anos, mas faz 10 anos que ninguém para e olha para aquele imóvel e pensa se ele tá, o valor que está sendo alugado, que ele está rendendo, está fazendo sentido, ou se ele já está muito fora do mercado. Então, entender esse processo também, conseguir olhar para cada imóvel dentro de um patrimônio e pensar se o valor que ele está recebendo ou rendendo está fazendo sentido, ou se ele já deveria estar num outro patamar, se tem alguma alteração que dá para fazer para isso. E muitas vezes, quando tu está dentro de um processo de uma imobiliária fazendo uma gestão, tu tá na inércia. Na esteira deles, na inércia de fazer isso acontecer. Então, tu conseguir olhar um pouco mais específico para cada imóvel, pensar se ele está fazendo sentido ou se ali tu está cobrando R$20 o metro quadrado, o vizinho do lado que tem a mesma coisa já está podendo cobrar 40. Sim. Então, tu também poderia... Entrou num ponto bem interessante, Nicolas. Assim, é importante quando se fala de gestão imobiliária que se tenha uma certeza, e essa é uma certeza, pode ser escrita na pedra, né? O imóvel sempre vai ter uma valorização. De um ano para o outro, ele está acumulando valorização. E não é só um IGPM ou IPCA. Não, exatamente. Né? Dependendo do que acontece, se criou uma ponte, facilitou o acesso, o transporte coletivo chegou aqui, está saindo um comércio na esquina, se estabeleceu um centro residencial maior, entrou uma escola, tudo isso são pontos que provocam a valorização do imóvel. Então, nós, como também gestores imobiliários, a gente costuma olhar esse entorno, né, acompanhar isso, e obviamente a gente sabe que todo ano, né, tanto quanto observar o reajuste automático do contrato de locação, existe um outro calibre que tem que ser feito, que é quanto vale esse imóvel e quanto deveria ser o aluguel dele neste presente ano. Uhum. Para que quando vencer o contrato, você possa atualizar esse contrato, não pura e simplesmente pelo IGPM, mas pelo valor real que é aplicável àquele imóvel. Exatamente. E aí muita gente se perde, né? E aí vai uma dica, né, para quem é proprietário, né? Nós recomendamos assim, se realmente é importante contar com especialistas, né? Se o teu foco, você tem vários imóveis, contratar uma imobiliária para fazer essa gestão de todo o teu ativo imobiliário perfeito, ótimo. Recomendamos, né, que você sempre traga para você a assinatura final, ou seja, dá para colocar a imobiliária responsável por assinar todos os contratos? Dá. Mas, cara, é importante você, como um dono de imóvel, saber o que está se passando dentro dele, né? Quem que é o inquilino que está entrando, quem que é o inquilino que está saindo, né? Exatamente. Assim, os mais antigos, né, quando acumulavam esse patrimônio, estavam orientando seus filhos, eles mesmos diziam assim, cara, tem que visitar o inquilino, né? Tem que saber se está tudo, se está tudo certo, se o imóvel está bem cuidado, porque senão as surpresas virão, né? Então,
fazer gestão imobiliária não é largar o patrimônio imobiliário para um gestor, para uma imobiliária, né? É saber o que está acontecendo com o teu imóvel em cada fase. Então, quando se estabelece uma procuração, eu digo, tem que dar limites nessa procuração. Eu defendo que toda assinatura de um contrato novo seja feito pelo também proprietário. E quando o proprietário assinar um contrato novo, é bom ele ter na mente, será que o valor que está aqui sendo cobrado é o valor justo? É nesse momento que ele pergunta para a imobiliária, né? Esse valor é o valor adequado do mercado? Como é que está o mercado no entorno? Você pode me trazer uma referência do que está acontecendo no entorno? Com isso fica muito mais fácil tomar a decisão, né? E aí, obviamente, ajudar a definir o preço, porque quando o preço fica esquecido, Nicolas, né, a família deixa de ter uma renda. Sim, e deixa de ter uma renda que às vezes eles nem sabem que eles estão perdendo, né? Se tu tem, é igual tu falou, ele fica na inércia de aquilo sempre rendeu tal valor, então ele tá rendendo tal valor mais um IGPM e é isso. Mas muitas vezes a região já cresceu, o imóvel já valorizou, então eu acho que uma renovação de contrato ela é sempre um momento muito importante de parar, reavaliar, pensar. E muitas vezes assim, é um inquilino bom, sempre pagou no dia. Às vezes vai fazer sentido tu fazer concessões para chegar num acordo e ele ficar. Mas eu acho que é um momento de sentar e conversar e entender como é que está essa estrutura e chegar num novo acordo que beneficie os dois lados. Né? Um dos nossos clientes recentemente, né, abrindo um pouco aqui, sem obviamente falar nomes, mas a gente acompanhou, né, a correção do contrato estava num nível e o preço possível naquele mercado, sem ser exagerado, ele conseguia ficar 44% acima do valor pura e simplesmente da correção do índice de IGPM, ou INPC, ou qualquer outro índice, ou IPCA que você tenha escolhido para aplicar. Então, assim, cuidado nesse ponto, né? Porque é justo que você receba por quanto o seu imóvel está valendo. Sim, e muitas vezes vai ser uma conversa difícil com o teu inquilino quando tu chega e diz para ele que o imóvel está valendo mais. Muitas vezes ele vai te dizer, não, então eu vou sair, vou olhar o que tem em volta, vou olhar outra coisa. Pode ter quase certeza que ele vai olhar o que ele tem em volta, vai ver que o preço realmente está alinhado com o que tu está falando, e por isso é importante essa tua decisão e esse teu valor estar pautado com um especialista, estar pautado no entendimento real do mercado, porque tu vai poder, com segurança, falar para ele, não, o meu valor agora é esse, porque o mercado está entregando assim, e se ele for dar uma volta e procurar outras oportunidades, ele vai ver que as oportunidades também estão naquele valor, e ele vai ficar. E ele vai aceitar o novo valor que tu tá pedindo, porque isso faz parte da negociação e faz parte da evolução e do rendimento de cima disso, né? E aí, contratos, curto ou longo prazo, na hora que se fala de gestão imobiliária? Essa é sempre uma questão difícil e muito debatida, porque tem gente que gosta de contrato curto, porque a cada 3 anos eu vou poder rever o valor, vou poder pensar nisso. A cada ano, às vezes. Vou rever o valor, mas... rever o valor não pela correção, mas sim pelo valor de mercado. Pelo valor de mercado. Mas, claro que tu fazer contratos curtos também te traz o risco de, daqui a um ano, a pessoa, o teu inquilino, ele tem a possibilidade de sair sem nem pagar uma multa ou sem nem... Tá liberado para ir embora levar as coisas dele. Então, tu não fica com uma segurança de que aquele teu imóvel vai estar sempre ocupado. Se tu tá numa região, numa área que tu sabe que a busca é muito alta, beleza, faz sentido, vai sair aquele, vai entrar alguém outro, tá tudo certo. Agora, se vou fazer um investimento grande, preciso de uma garantia de que eu vou ter o recebimento disso, às vezes, igual a gente falou, tu vai ter um payback em 5, 6 anos em relação àquele teu investimento. Tu fazer um contrato de 3 e correr o risco de daqui a 3 anos estar com aquele imóvel parado, sem estar recebendo, tu literalmente teve prejuízo naquela negociação. Então, eu acho que sempre varia muito de caso a caso. Se tu tá fazendo um investimento novo, tu buscar por contratos mais longos, se tu já tá com uma coisa estabilizada e que já, de certa maneira, se pagou, tu poder fazer contratos mais curtos, porque é justo para um lado e para o outro. Então, 3 anos é sempre um bom número pro meio do caminho. Meio do caminho. Eu diria, na minha visão, se você tem incerteza, né, se o mercado está no momento de incerteza, opte por contratos de curto prazo, né?
porque você consegue vestir e ajustar e trabalhar ele melhor. Se você tem já uma performance boa no teu imóvel, né? E obviamente às vezes também é uma demanda do inquilino ter a segurança. Vamos imaginar assim, uma indústria na hora que vai mudar, ela não pode assinar um contrato de curto prazo. Sim. Porque ela está transferindo equipamentos, mexendo com a vida das pessoas, assim, praticamente só com a burocracia ela já vai levar uns 3 meses para mudar a documentação. Sim. E quando fala-se de transferir máquinas, fazer setup de máquina, né, isso tudo tem que se pagar. Então, em geral, as indústrias elas ficam com contratos aí de 36 para 60 meses. Ou Né? mais. Ou mais, né? E a gente pode falar também do contrato BTS, né? Que é aquele contrato feito sob medida, né? BTS Build Suit, que quer dizer que essa edificação ou esta reforma, vale para reforma também, foi feita para atender a demanda específica desse inquilino e por conta disso ele oferece um contrato de longo prazo. O contrato de longo prazo tem uma outra característica, Nicolas. Ele pode ser convertido em dinheiro, né? Porque você pode securitizar, você pode descontar um contrato, né? Fazer do desconto desse contrato um recebível agora no presente, que eventualmente pode te oportunizar a fazer uma ampliação, uma construção a mais e aumentar a tua renda. Sim. Então, isso é gestão imobiliária. Às vezes é você olhar um valor futuro que você tem para receber, mesmo que fazendo desconto, transformando isso no presente, mas quando você tem a expertise de gerenciar uma obra e fazer uma construção nova, com essa construção nova, já multiplica você já multiplica, né? Não só vai pagar o desconto que você fez, mas como já vai te dar uma outra receita incremental, né? Você ganha tempo. Exatamente. E acho que ainda dentro desse universo de contrato e locação, pensando do lado do proprietário, às vezes pode pensar que a hora que eu não quiser mais esse inquilino, eu mando ele embora. Não é tão fácil assim para o proprietário romper um contrato enquanto ele está vigente, né? Só por uma situação de descumprimento do contrato. Exatamente. Né? Mas muitas vezes o inquilino até paga, mas ele é um inquilino ruim, faz barulho, incomoda. Tu não consegue só tirar ele de lá por vontade. Por isso, acho que aqui eu vou pegar o gancho, antes que passe. Saber escrever um contrato e ter um contrato que realmente suporte, né, todas as situações que podem acontecer na relação entre locador e locatário é fundamental para que você evite dores de cabeça. Né? Exatamente. E acho que tudo isso é gestão de patrimônio, tudo isso vai construindo, e aqui a gente falou de uma variedade grande de temas, inclusive, que entram nesse sentido, e a gente vê que é um universo muito grande. Conseguir fazer essa gestão, conseguir entender isso tudo. E por isso que é importante contar com o especialista, poder contar com alguém que entenda desse mercado e consiga te dar uma visão do presente, do futuro e de como tudo isso está se comportando, né? E quando você vende o imóvel, Nicolas? Existe um ponto, inclusive, que quando o imóvel atinge aquele ponto, ele está no pico de valorização dele. Ele já está totalmente estabilizado, ele nunca mais, ou nunca mais não, né? Mas ele não tem mais perspectiva, né, de uma grande valorização e ele já está no seu auge, talvez aquele é o momento de vender. Porque o máximo que tu vai conseguir com aquele imóvel, ele já atingiu. Então, vale mais sentido tu pegar aquele recurso, conseguir colocar em outros locais que vão ter ainda uma valorização, para tu continuar mantendo essa roda girando, né? Sem dúvida. E às vezes aproveitar a valorização de um imóvel é poder olhar para municípios eventualmente distantes do teu município de origem, né? E aproveitar os momentos de compra onde você está comprando barato com uma oportunidade, às vezes, de vender o terreno ou de performar o terreno, né? Ou de ter uma performance em termos de locação, né, para depois, eventualmente, ter uma performance em termos de venda. Né? Exatamente. E a gente tem visto muito isso aqui na nossa região, é um exemplo, né? Mas de cidades que, por conta da perspectiva de crescimento, tu vê na Garuva e Itapoá, por exemplo, que a gente falou nos últimos episódios aí, as cidades, elas eram cidades pouco turísticas, ou
com algum turismo, mas pouca indústria, pouco funcionamento assim, macro. E elas são cidades que têm passado por um grande crescimento. Tem muitas áreas disponíveis e muita gente agora trabalhando desenvolvimento. Mas quem há alguns anos atrás comprou nessa região e ainda hoje faz sentido para algumas oportunidades. Poucas, né? Poucas, mas quem há 10 anos atrás acreditou no potencial dessa região, comprou muito barato e hoje já multiplicou 10, 20, 30, 50 vezes o que vale os imóveis comprados nessa época, né? Esses dias eu escutei uma piada boa, né? Você ouviu falar daquele cara que perdeu dinheiro comprando imóvel, Nicolas? Não. É que ele não existe. Não existe como você perder dinheiro comprando imóvel. Tudo é uma questão de tempo, né? Você, obviamente, aproveitar, às vezes, a oportunidade de venda e compra de outra coisa. E, obviamente, né? E aí vamos puxar um pouquinho para a nossa área e para a área dos nossos colegas que também atuam, né? Contar com o especialista para poder tomar esse tipo de decisão, né? E principalmente não é o especialista que vai expressar a opinião. Aqui vamos colocar uma coisa. É o especialista que vai te apresentar um relatório com base em dados, com base em dados, informação, em números, para que aí sim ele possa te aconselhar a tomar uma decisão. E não o que vai tomar a decisão por ti, inclusive. E não o que vai tomar pura e simplesmente a decisão por ti. Gente, teria muito mais coisa para falar, mas a gente já estourou o nosso tempo. Então, a gente espera vocês no próximo Tubecast, né? Aproveitem porque vem matérias muito boas aí para falar de holding, né? Da reforma tributária. Vamos falar também em breve, Nicolas, vamos trazer um tema aqui para falar sobre residencial sênior, né? Poxa. Que é uma coisa assim que vai revolucionar. Você sabia que em 2030, se não me falha agora o número, serão mais de 30 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Uau. E com recursos... desculpa, não é 2030, 2050 serão mais de 30 milhões de brasileiros com recurso no bolso para querer buscar um lugar onde que ele possa ainda manter a sua independência, né, e uma vida em comunidade com as pessoas que têm a mesma idade dele. É um baita mercado a ser explorado, hein? Sem dúvida. Muita gente está olhando só para o estúdio que é para o jovem, mas, cara, tem aqui um universo a ser explorado que é o residencial sênior. Que está vindo para frente ainda, né? Não é um negócio de agora. Então, as oportunidades ainda estão aí. E se você gostou do nosso conteúdo de hoje, entre em contato com a gente pode conversar, bater um papo e explicar como a gente pode também ajudar você, sua família, sua empresa a gerir esse patrimônio. Eu sou o Jonas Tilp e vou ficando por aqui. Eu sou o Nicolas Tilp. Um abraço. Até a próxima.